Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas que vocês já conhecem e hoje nós vamos falar sobre a dengue e as pragas urbanas nos condomínios. Um assunto importante, hein? Priscila, você quer começar? Tem opção? Tô brincando. Pode falar que não quer, eu vou mandar uma aranha pegar você. Então, entendo que nós precisamos falar de dengue, principalmente pela época do ano que nós estamos, né? E por existir o perigo de, além de tudo que nós já estamos passando, existiu o surto de dengue, em que em algumas cidades já foi decretado, né? O que o síndico pode fazer para evitar isso, não só dentro do condomínio, mas porque não depende só de mim, né? Não depende só de eu tirar a aguinha debaixo do vaso, mas depende da Vanessa, minha vizinha, fazer isso, depende do síndico fazer isso em relação a todos os lugares nas áreas comuns, depende do meu vizinho fazer isso no entorno, né? Na propriedade dele, e também de mim, como síndico, tomar atitudes que possam suprir essas omissões, né? A gente muitas vezes precisou denunciar terrenos vizinhos que não tem o mato cortado e que acumula água. Piscinas abandonadas, Piscinas abandonadas. Os pernilongos, eles se propagam na água suja, a dengue na água limpa. A dengue não. O mosquito da dengue. O mosquito da dengue. Eu tô falando isso já antes do programa, desde o começo, e aí eu que dou essa... Mas o mosquito da dengue na água limpa. Então, precisa tomar muito cuidado. Além disso, nós estamos com surto de outras pragas aqui próximo a São Paulo. Por exemplo, Atibaia tá com surto de carrapato. E escorpião. Falando da dengue ainda, é uma questão importante que você falou com relação aos cuidados que os síndicos devem ter nas próprias áreas comuns do condomínio. Não são somente vasos, pratinhos de vasos que acumulam água, mas a própria vegetação. Sim. Muitos síndicos, eles precisam saber que tipo de vegetação tem na parte de jardim. Exatamente, as bromélias, por exemplo. Exato. As bromélias são as campeãs de acumulação de água. Mas existem outras espécies grandes que elas também acumulam água. E efetivamente, dependendo do local, elas não são aconselháveis para os condomínios. Né? Eu acho que é importante falar nisso, só te cortando, depois eu te devolvo a palavra. A culpa não é da planta, né, gente? Sim. A planta, ela tem um sistema de defesa que ela, por exemplo, essa planta geralmente que acumula água é uma planta de deserto, uma planta de região árida. Aí, um paisagista doido do condomínio, ele vai lá e põe a planta. Ou o síndico compra porque é mais barato, ou né? o síndico compra porque está em promoção e coloca numa área que nós estamos aqui, que era predominantemente de Mata Atlântica, com chuvas no verão abundantes e que a planta não precisa ter esse recurso. Nós temos plantas específicas para nossa região que não vão ter esse problema. Exatamente, a retenção de água, porque muitas vezes a gente percebe essa questão da proliferação do mosquito dentro do próprio prédio, decorrente do jardim. E aí os moradores muitas vezes não sabem de onde vem o foco e é o próprio jardim. Muitas vezes já vi condomínios, inclusive, com casos de dengue, não os que eu faço gestão, mas de outros colegas, que eu falei, escuta, mas lá os vasinhos são todos com prato com areia. Mas ali não tem lugar nenhum. Eu falei, mas já olhou no jardim? Olhar no jardim por quê? Eu falei, justamente por conta de plantas que retêm e acumulam água. Até tem lugares empoçados, né? Sim. Dependendo de como é deformidade no piso.
Ainda bem que vocês tocaram nesse ponto de deformidade no piso. Isso é uma coisa muito recorrente, principalmente em piso impermeável, ou seja, você não tem drenagem. Não tem drenagem nenhuma, e qualquer irregularidade cá entre nós, né? As irregularidades, elas existem. Nenhuma construtora, quando vai lá construir o prédio, vai fazer tudo bonitinho no nível, faz com algum tipo de caimento, às vezes até faz, mas depois com a movimentação do solo. É interessante a gente colocar aqui também, tem aquele piso elevado, muito condomínio é com piso elevado. Sim. Só que embaixo do piso elevado, o ralo precisa estar limpo, porque se o ralo não estiver limpo, vai acumular água embaixo do piso elevado. E ainda causa infiltração na garagem, né? Tem todo esse além dos mosquitos. Resumindo aqui o que a gente está tratando, é que no caso da dengue, todo e qualquer ponto de foco de concentração de água, de retenção de água, tem que ser dado uma atenção especial. Não basta ser síndico, tem que saber de tudo. Sim, tem que ser o generalista. Agora, eu queria comentar também sobre os escorpiões, que isso, inclusive nós passamos por isso no condomínio que eu moro há aproximadamente uns 2 anos atrás, e pasmem vocês, a solução que a gente foi buscar foi uma solução da própria natureza. Galinha. Bingo. Como o condomínio, como muita gente já sabe que já nos assiste aí há mais tempo, eu moro num condomínio clube, um condomínio grande em área, tem 66 mil metros quadrados de terreno. Então, e detalhe, a gente mora basicamente, entre nós e o cemitério de Congonhas tem um outro grande condomínio, né? E esse condomínio começou a sofrer muito com escorpiões e, obviamente, nós também. Então, tentamos várias soluções, dedetizações específicas para o escorpião, todo tipo de possível solução a gente tentou. Infelizmente, não só ameniza, não resolve. Uma coisa que a gente descobriu, eu não sabia, por exemplo, você faz a dedetização específica para o escorpião, o que acontece? Ele percebe o veneno, ele se enterra e ele fica lá até o veneno desaparecer. Basicamente, o que a gente conseguiu depois de conversar com biólogos, com pessoas, né, que sobre esse assunto, especializadas nesse assunto, eles falaram, olha, vocês podem tentar uma solução muito boa, muito efetiva, que é as galinhas de Angola. E baratíssima. E totalmente ecológica. Né? Então, a gente hoje, quem vai visitar o nosso condomínio, a gente na época comprou 12 galinhas de Angola. 2 acabaram no processo e falecendo, a gente precisa repor. Mas nós temos, muitas das vezes, os visitantes que vão a primeira vez ficam surpresos. Parece uma chácara. Porque elas andam soltas pelo condomínio. Detalhe, tem a sua contrapartida, né? Porque a galinha de Angola é uma máquina de comer e evacuar. Comer e evacuar. Então ela suja toda a área comum, só que a gente vai lá e lava. Mas pelo menos tira o escorpião, que é fatal. Gente, nunca mais. A gente tinha 3, 4 ocorrências por semana. Hoje a gente tem 1 a 2 por mês, e olhe lá. É interessante colocar que vocês foram atrás de um biólogo, Sim. né? Quando você tem uma praga urbana, o ideal não é você ir atrás de como matar, mas como equilibrar o ecossistema. Existem empresas de controle de praga, né? Isso para cupins, para escorpião, para carrapato, para tudo. Para tudo. É interessante procurar pessoas que entendem do negócio. Não adianta ficar lá com chinelo matando as baratas, né? É uma coisa importante, cada síndico, quando vai assumir um condomínio, essas pragas, elas ficam, inclusive, por muito tempo, quando elas não são controladas ou percebidas. Eu tenho enfrentado alguns condomínios novos que, quando eu vou nos escombros do prédio, nas partes onde ninguém enxerga, ninguém vê, parte de reservatório de água, principalmente, barrilete, algumas casas de bombas que ficam ali escondidinhas. Nesses locais eu percebo muita incidência de cupim, a ponto de já ter quase um cupinzeiro inteiro na parte da pavimentação, que começam a subir e estragar os móveis do condomínio, até começar a ir até no apartamento. Né? Mas é que assim, o que eu percebo é que não se percebe isso em tempo hábil, aí quando percebe se já é uma coisa muito grandiosa, e é caro, inclusive, o condomínio depois tem que começar a fazer, ter um caixa para fazer esses controles de praga, porque para cada tipo de controle de praga, você paga um determinado valor. E o cupim é um dos mais caros. Existe a preventiva, né? Então, mas veja, porque eu falei, olha, nesse condomínio que eu percebi, nesses condomínios que eu percebi essa questão das pragas, eram coisas que já estavam há muitos anos. O que eu tô dizendo é coisa de 10 anos mais.
e ninguém viu. Quer dizer, o zelador, por exemplo, que tem que zelar pelas áreas comuns, ele não percebeu aquilo. O pessoal só quer que mate as abelhas, entendeu? E assim, os síndicos, eles não podem ficar atinentes somente a uma administração interna ou a uma reunião com o conselho. Eles têm que realmente vir de tênis pro prédio e fazer uma inspeção geral, de baixo para cima, de cima para baixo, não importa, mas olhar essas questões. Porque muitos focos de doenças, muitos focos de pragas, eles já estão ali há muito tempo nos condomínios. E poucas pessoas verificam. Emprumada. Eles se alastram. Eu falei das abelhas agora, mas é interessante colocar para vocês que não mexam nas colmeias. São protegidas, inclusive, pela lei ambiental. É crime ambiental. Tem empresas a abelha específicas. tem um tratamento. Não é praga, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é praga e são insetos específicos, empresas específicas que fazem a retirada né, das abelhas e de tudo aquilo que elas produzirem naquele local. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em matéria de abelha, eu acho que eu já posso dar aula. PhD. Não, porque como eu tenho alguns condomínios de casas, 3 especificamente, e os 3 têm palmeiras imperiais maravilhosas. É impressionante como as abelhas adoram fazer ninho e colmeia numa palmeira imperial. E aí, obviamente, por serem locais muito altos, de difícil acesso, vira e mexe, a gente tem que chamar uma empresa especializada. E basicamente, o que a gente aprendeu nesse processo? A abelha, você retira ela por volta de 18, 19 horas do dia, né, da noite, tem no caso. Tem horário específico. Porque tem um motivo específico. Porque é o horário em que todas as abelhas já retornaram para a colmeia, tá todo mundo lá dentro junto com a rainha. Não adianta você retirar a colmeia durante o dia, a meio-dia. Elas estão andando por aí coletando pólen. Então, você à noite, você pega todas elas, vem lá o cara especializado, ele retira a colmeia inteira, coloca dentro de um container, e esse cara especificamente que faz essa retirada pra gente, até porque ele tem autorização e tudo mais, ele tem um, como é que chama? É apiário, né? Apiário, porque ele vai realocar as abelhas. Eu até brinquei uma vez, falei assim, olha, já te dei tantas abelhas, mel, traz coisa uns assim, mel aí pra não mim. vou ganhar nem um favinho de mel. E você acredita? Numa das últimas, ele retirou um favo de mel enorme. Que maravilhoso. Nossa, aquilo ali é alimento saudável puro, né? Para quem não é diabético. Mas enfim. Tem a questão Agora um bichinho, a questão dos marimbondos. Vários condomínios tem casinha de marimbondo. Até normalmente eles fazem eu não sei se isso acontece com vocês, mas na tabela de basquete. Na tabela de basquete, campeão disso. E assim, tem que ter um cuidado diferenciado com relação aos marimbondos, porque eles têm ferrão e normalmente eles atacam, né? E eles atacam várias vezes. Não é o contrário da abelha que ataca uma vez várias e morre. vezes no olho. Eu tive vários casos de moradores que foram retirar. E gente que engole. Engole o que? Marimbondo? Isso aí eu já não conheço. Eu também não... Vai no copo de refrigerante, a pessoa não vê e... Ai, meu Deus. Que horror. Nossa, que horrível. Isso aí é um condemônio. Deus me livre. Eu acho importante a gente comentar, na linha do que você falou, né? Que as pragas, elas, em geral, né? Elas denotam desequilíbrio do ecossistema, né? Principalmente A questão das abelhas. A questão das abelhas, a questão do escorpião. Os insetos, eles deveriam ter uns predadores naturais que, com desequilíbrio, eles não têm. Mas, para os condomínios, existem empresas que você tem um contrato mensal com ela e que ela faz essa verificação mensal. Então, a gente não chega nesse nível que a Vanessa falou. De 10 anos, o cupim está se alastrando pelo condomínio e ninguém fez nada. A empresa vai detectar a presença do cupim e vai te oferecer o tratamento e o extermínio daqueles insetos, né? Eles estão muito mais capacidade para identificar e te propor a solução do que a gente. Lógico que a gente sabe, a gente vai... experiência, a gente vai aprendendo. A gente sabe quando está infectado de cupim, quando tem invasão de escorpião pelos sinistros que ocorrem, né? Mas a empresa, ela vai antecipar esse problema, não vai deixar alastrar. É preventivo o trabalho. É interessante também deixar os moradores informados, porque Sim. Quantas vezes vocês já receberam ligação de tem
quem distribuiu essas caixas pra pegar rato pelo condomínio? Meu cachorro vai morrer! Quantas vezes você já escutou isso? Eu nunca mais, assim, eu imagino que você deve ter ouvido muito. Porque tem gente que é sem noção mesmo, né? A pessoa não conhece. Olha, teve um caso muito interessante de grupo de morador, quando ele dá pra ser do mal, é do mal. Aí teve um caso que a gente tinha feito a desinsetização do condomínio uma semana. E aí o rapaz foi lá nesse condomínio, você tem que levar o lixo até a lixeira. E aí tinha uma baratinha encostadinha assim na lixeira. Ele foi lá, fotografou e falou: porque o condomínio está infestado de baratas e não sei o quê. Aí o que eu fiz? Fiz uma comunicação dizendo que eu ia pedir reforço na desinsetização, mas já juntei já no próprio comunicado a cópia do documento que comprova que foi feito. E aí eu coloquei ainda no comunicado: barata próximo à lixeira que dá pra rua. Ou seja, passou uma baratinha, né? Aí você fala, aí o cara falou: não, porque esse condomínio é todo mal cuidado, está infestado de barata. Mas sabe o que é interessante isso, a gente Vanessa? colocar também. Isso é pessoa que ela quer o quê? Plateia. Exatamente. É interessante a gente ela não colocar. quer resolver o problema. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de problema também, mas precisa informar que vai fazer avisar com Por quê? antecedência. Porque os bichinhos vão sair da área comum e vão procurar um lugar para se esconder, certo? Aqueles que não morrerem. Provavelmente, se no seu apartamento você tem lixo, você tem um ambiente agradável, talvez eles entrem ali. Não, provavelmente não. Isso certamente vai acontecer. Dá licença de eu falar mais ou menos para ser educada, por favor? Obrigada. Então, e aí você vai ser o culpado pelo apartamento daquele morador ter baratas, entendeu? Por isso que é importante, quando vai fazer um serviço no condomínio, já trazer também a informação para que os moradores também o façam nas áreas internas. E aí os moradores o façam. Os moradores. Mas deixar isso também muito claro na comunicação. Por quê? Porque o morador, ele acha que é uma obrigação do condomínio, inclusive, fazer dentro da unidade privativa. Infelizmente, ainda tem pessoas que imaginam, né, de forma errada. A recomendação que os especialistas nessa área dão é exatamente essa. Olha, você está cuidando da área comum. O inseto vai perceber a presença do veneno e ele vai fugir. A probabilidade dele ir para dentro da sua casa ou do seu apartamento é razoável. É uma outra questão, a não ficar alimentando animais que aparecem nas áreas comuns do condomínio, para justamente não colocar alimento ali e aparecerem os roedores, né? Porque eu já vi questões de morador querer colocar restinho de ração de cachorro em área comum. Porque eu vi na verdade você não pode alimentar. Você não pode alimentar. É interessante colocar também que se o problema é da unidade e está atingindo a área comum, porque nós tivemos um caso, não sei se você vai lembrar, que foi em 2000 e bolinha, você tem que tomar uma atitude. A gente tinha um apartamento que era infestado de pulga. Nossa. Mas aí é saúde pública, então você tem que tomar atitude. Tem que atuar. Você tem que tomar atitude. E já tava infestando os apartamentos, eram 4 no mesmo... E tava atingindo os outros apartamentos. Carlos, fala da sua história dos animais silvestres, por favor. Não, mas a gente tá falando de praga. Não, eu lembrei de praga. É curioso que eu tô, nesse exato momento, eu tô vivenciando uma experiência que para mim é novidade. Nunca tinha visto. Já tinha visto praga de cupim em árvores, no jardim e tal, mas no poço do elevador. Alguém já tinha visto isso? Não, já. Eu tô vivenciando isso nesse exato momento. Massa. Nós detectamos, quem ajudou a gente a detectar foi o técnico da companhia de elevadores. E ele, na manutenção, a gente tem ali no topo do edifício, do 18º ao 14º andar, os cupins... Eles se alastraram. E se alastraram por isso que tem que olhar tudo. Você vê o rastro inteiro. Tanto é que quando eu abri lá para ver, eu falei assim... Eu não, né? O técnico abriu, porque ele me mostrou. Eu falei assim, nossa... Ninguém imagina. Isso, né? Eu falei assim, mas que tipo de cupim que vem para os poços do elevador, né? Vem. Ele falou o seguinte, é cupim de solo, só que muito provavelmente ele entrou em algum apartamento e depois ele se acomodou. E depois ele se alastrou para dentro da parede. Falei assim, caramba, mas até onde eu sei, cupim se alimenta de madeira, né? Não, cimento também, cupim de cimento. Então, mas na verdade, não é que ele se alimenta de concreto. Qual foi a explicação? De novo, eu fui atrás de biólogo. O que ele me disse?
Na verdade, nas construções, muitas das construções têm, dentro do concreto, principalmente construções antigas, elas não era feita aquele concreto realmente. Então, muitos pedaços de madeira e tudo mais, e eles vão se alimentando daquilo e por isso que eu falei da vistoria, não vistoria superficial, porque tem que ter uma vistoria muito mais profunda. Sim. Realmente, por isso que eu falo escombros do condomínio. Né? Teve um condomínio que eu fui e, nossa, aquele condomínio eu falei assim, nossa, aqui é o espaço do Smiggle, né? Ai, meu Deus, como isso aqui é uma coisa horrorosa. E o que eu faço? Eu faço relatório fotográfico de tudo. Principalmente quando eu entro nos condomínios novos, relatório diagnóstico de tudo. Eu entro em cada lugarzinho que a pessoa... A senhora vai entrar aí, dona Vanessa? Eu falo, vou entrar sim. Ah, mas aí ninguém entra. Eu falei, então, eu não sou ninguém, eu sou a síndica, eu tenho que entrar. Porque é ali que você encontra problemas generalizados. Parece brincadeira, mas cupim na edificação e normalmente nesses lugares mais problemáticos trazem um transtorno enorme para depois. Se você não tratar... Elevador, tá principalmente. Deixa eu só fazer uma observação rápida com relação a cupim. Isso também é um alerta para os nossos colegas síndicos e também para os condôminos. E, infelizmente, existem empresas, digamos, não muito idôneas no mercado, que cuidado com o golpe do cupim. Alguém aqui já passou por isso? Todo lugar tem cupim, né? Porque é caro, né? Isso, porque como é um tratamento bem caro comparado com desinsetização normal, você tem empresas, obviamente essas empresinhas aí, fundo de quintal, o que eles colocam fazem? Nos apartamentos, né? O cara quando vai... na unidade, ele leva o pozinho, né, no bolso e ele vai fazendo a vistoria. Então, quando você chamar alguém para o seu apartamento ou para a área comum, acompanhe, veja a inspeção, não deixe a pessoa passear livremente, por quê? O que eles fazem? Eles vão soltando pozinho de cupim ali por algumas áreas, e aí ele chama o morador ou o síndico e fala, olha, tá infestado, tem que fazer... Pronto, na verdade, acabou não tem seu nada. minuto. Obrigado. Gente, a gente tá acabando, mas eu queria fazer uma ressalva do que a Vanessa falou. Por exemplo, barata e rato são pragas muito complicadas. Sim. Você faz toda a preventiva, mas ninguém pode impedir uma barata ou um rato de entrar num condomínio pela porta, às vezes. Entra por onde for. Voando. A barata. Barata voadora. Eu pensei na barata. Só explica. Então, assim, não é porque você encontrou uma barata perto do lixo, pode ter vindo de uma unidade, pode ter vindo de fora do condomínio, que o condomínio não está sendo tratado. É lógico que isso precisa ser reforçado e tal. Rato, a gente tem condomínios no centro de São Paulo. No centro de São Paulo tem a zona cerealista. E tem o Mercadão. É a casa do Mickey. Tem, eu acho que a conta, não vou me lembrar o certo, mas acho que a conta são 10 ratos para cada pessoa no centro. Então, não tem como você estar 100% livre. Você tem que fazer as preventivas e tem que tratar com empresas sérias. Não dá para você simplesmente achar que você vai estar livre, né? Ninguém vai conseguir exterminar os ratos da face da terra. Exatamente, baratas principalmente. E baratas também. Baratas vivem antes de nós. E elas sobrevivem à hecatombe nuclear, né? Exatamente. Bom, gente, acabou o nosso tempo. Foi um outro programa interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está no podcast agora também. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.